Bomba no mercado de fundos imobiliários, é isso mesmo. O Gary 11 ele recebe uma proposta para vender 10 imóveis do seu portfólio. Caso seja concluído, isso vai ser um lucro muito relevante, muita renda passiva para você cotista. Só para você entender um pouco da ordem de grandeza, eu estou falando de uma venda de quase 485 milhões de reais. Que vai trazer um lucro muito relevante para o cotista, ainda assim vai diminuir a alavancagem do fundo. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo nesse vídeo sobre essa proposta para venda de 10 imóveis do Gary 11. Fica comigo aqui que eu tenho certeza que você vai curtir e vai gostar bastante. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFis. Hoje eu tenho mais de 7 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito é muito claro aqui, é ajudar todo e qualquer investidor a ter retorno, rentabilidade e renda passiva com segurança, é claro. Se você gosta disso, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana, todo dia na verdade, tem vídeo, tem conteúdo te ajudando, te ensinando a investir melhor. E lembrando, na semana que vem eu vou estar começando a imersão A Carteira Perfeita de Fundos Imobiliários. São 4 aulas ao vivo, cara a cara comigo, te ensinando a montar uma carteira redondinha, alinhada e realmente preparada para essa virada de ciclo no mercado de fundos imobiliários. Se você quiser participar, é só clicar no link e vir junto comigo. Vamos lá, turma, conteúdo direto e reto aqui com vocês, uma bomba que saiu ontem no mercado de fundos imobiliários. E para quem está achando que o mercado está parado, negativo, a gente está vendo muita movimentação, a gente está vendo o mercado muito forte, com a gestão ativa muito clara. O que é gestão ativa? É movimentação. São fundos imobiliários comprando imóveis e são fundos imobiliários vendendo imóveis. E quando o fundo ele vende imóveis, ele naturalmente consegue pagar mais renda passiva ao cotista. E bom, o Gary 11 ele recebeu uma proposta para vender 10 imóveis do seu portfólio, é isso mesmo. Seu portfólio hoje ele consta com 39 imóveis, a proposta é para vender 10 imóveis. São imóveis locados para o Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar. Aí só para deixar claro para vocês, isso foi uma proposta. A proposta está pagando entre 464 milhões de reais a 485 milhões de reais. Ou seja, é uma venda muito representativa em termos de volume financeiro e isso vai trazer um lucro por cota muito relevante. E não só isso. Todo cotista aqui pede para o Gary 11 diminuir a alavancagem, todo mundo preocupado com a dívida e tudo, que na minha visão, na minha opinião, a dívida é bem controlada, a estrutura de capital do fundo ela é bem controlada, mas com essa venda o fundo vai conseguir diminuir a alavancagem em 355 milhões de reais. Ou seja, o fundo vai ficar com uma dívida pouco relevante, vai ficar com uma dívida ali bem saudável, bem tranquila, ainda mais saudável, né, do que todo mundo fala. Então, realmente essa venda ela vai ser bem emblemática e vai mudar a estrutura do fundo. Além de fazer um caixa relevante no fundo, né, ele vai aumentar a disponibilidade, ele vai fazer frente a qualquer situação, a qualquer movimento que vier acontecer. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do computador para a gente ver na prática todas as informações, todos os fatos dessa proposta do Gary 11. Vamos lá, turma, vem aqui para a tela do computador. Inclusive, o fundo hoje está subindo aproximadamente 1%, quem sabe já projetando essa venda aqui. Nos últimos 5 dias o fundo vem subindo 1,71%. O Gary realmente é uma rocha, né? Se a gente pega aqui, ó, o fundo vem subindo uns 3%, ainda vem pagando um rendimento bem interessante, um dividend yield bem interessante. Olha aqui o site, o petróleo, 1,60, negativo. Tá errado isso aqui, tá? Vamos aqui pegar a notícia do Money Times e depois a gente dá uma olhadinha ali no seu fato relevante comunicado ao mercado. Combinado? Vamos lá. Fundo imobiliário Gary 11 negocia a venda de 10 imóveis e o lucro pode chegar a R$ 1,06 por cota. É importante deixar claro para você que o fundo é negociado na base 10. Então é de fato uma venda representativa, porque o fundo ele distribui mensalmente 0,083 por cota. Então é uma venda representativa, uma venda realmente que traz um volume financeiro bem interessante para o tamanho do fundo, para a proporcionalidade do fundo, é uma venda muito bacana. Porque o cotista vai lá e pensa, pô Matheus, o HGRU fez uma venda ali, R$ 2,99 por cota, mas é questão de proporcionalidade. Aqui é um fundo base 100, o HGRU, eu estou falando de um fundo que é base 10, combinado? R$ 1,06 por cota, baita venda aqui, sem sombra de dúvidas. A gente vai falar com vocês os big numbers. Vamos lá. O fundo imobiliário, o Guardian Real Estate Gary 11, anunciou que está em negociações avançadas para vender 10 lojas do seu portfólio que atualmente estão locadas ao Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar. Segundo o comunicado divulgado no mercado, a proposta prevê um valor entre 464 milhões e 485 milhões para os imóveis que estão distribuídos em diferentes estados. Então, volume aqui bem representativo. Para o tamanho do Gary vai ser uma venda e tanto. Todos os imóveis eles estão alugados por meio dos contratos atípicos. Aquele tipo de contrato que traz uma previsibilidade interessante para o fundo, tem aquela multa bem segura, bem forte, bem firme. Então, outra ponta aí, quem estiver comprando vai estar comprando bons imóveis ali. E não só isso, né? Vai estar comprando imóveis aí que são atípicos. Isso traz segurança. De acordo com o Gary, a negociação está ainda em fase preliminar e envolve a assinatura de um documento de exclusividade que permitirá ao potencial comprador aprofundar a análise dos ativos. Olha só. Caso a transação ela seja concluída, a estimativa é de um lucro bruto de 135 milhões de reais a 156 milhões de reais. Por quê?
vai depender do valor de venda. Ele colocou esse range, né? Ele colocou essa diferença entre 464, 435, vai depender do valor de venda ali, se vai ser entre 135 a 156 milhões de reais de lucro bruto, o que corresponde a um ganho de capital entre 0,91 a R$ 1,06 por cota. E, ó, presta atenção aqui, acho que o ponto mais interessante aqui para o cotista, porque todo mundo fica com a dor no coração, Matheus, aquele fundo tem uma alavancagem grande, uma dívida grande, pode ser que ele quebre. Assim, na minha visão, é uma confusão muito acima da média, tá? A estrutura de capital do fundo é bem saudável, bem tranquila. A gente está falando de um nível de alavancagem que é suave. E não só isso, mas aonde é que a alavancagem está ligada? Qual é a outra ponta? Ninguém pergunta isso. A alavancagem do Gary Only simplesmente são inquilinos ali, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, é relacionado a contratos muito longos ali, com mais de 10 anos tranquilamente, e não só isso, mas você tem uma multa rescisória que ela é remanescente. Se o inquilino sai do contrato, tem que pagar todo o contrato remanescente. Então, assim, na minha visão, é uma alavancagem, inclusive, muito saudável e até mesmo conservadora. Porque você está falando de um inquilino que ele tem um crédito muito tranquilo, um crédito ali muito saudável, é uma empresa varejista listada em bolsa, das maiores ali naturalmente, e não só isso, mas também tem um contrato que é bem firme, bem tranquilo, certo? Então o fundo, com essa movimentação, pode resultar em uma redução, tá? Com essa movimentação toda, pode resultar em uma redução de 355 milhões de reais na alavancagem do fundo imobiliário. Fica tranquilo que depois eu vou pegar aqui junto com vocês o fato relevante e o relatório gerencial para a gente entender como é que o fundo vai ficar após essa movimentação, que sem sombra de dúvidas é bem relevante para o fundo. Presta atenção aqui, ó. A taxa interna de retorno, que é a TIR, é de 23% ao ano. Turma, isso aqui é impressionante, chama muita atenção. É um retorno ao ano muito expressivo, 23% ao ano. Qual ativo conseguiu trazer um retorno como esse? Qual indexador? Bolsa, IFIX, CDI, IPCA. Ó, só para vocês entenderem, ó, é equivalente a IPCA mais 18%. IPCA mais 18%. Meu amigo, assim, é um retorno, é uma gestão ativa aqui bem feita, sendo bem prático junto com você. Uma gestão ativa aqui que trouxe muito valor ao cotista, não tenho dúvida disso. E só para deixar bem claro, o que é taxa interna de retorno? Que é uma dúvida que muito cotista tem. A taxa interna de retorno é o que o fundo teve de retorno no ano. E ele tem retorno como no imóvel, Matheus? Ele tem retorno recebendo os aluguéis e com a valorização. Contabilizando os dois, pegando ali de forma anualizada, 23% ao ano. É impressionante. É uma taxa muito expressiva, muito forte e que trouxe muito valor, que é equivalente a IPCA mais 18%. Me diz aí um título que conseguiu dar IPCA mais 18%. Então, assim, gestão ativa muito bem feita. Inclusive, aproveita que deixa nos comentários se você está gostando dessa movimentação do Gary Only, se você está gostando do fundo, se está fazendo sentido. E aproveita e deixa o like, tá? Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like para que esse conteúdo ele possa chegar para mais pessoas. É muito importante, tá? Que o YouTube entenda isso e possa divulgar informação como essa aqui para outras pessoas. Então, deixa o like. Turma, vamos pegar aqui agora o fato relevante, só para a gente entender, é só um resumo, na verdade, aqui do que a gente trouxe aqui no site da Money Times, que é um site que trouxe bastante informação, coisa muito interessante. Aí vamos lá, só para trazer os principais pontos aqui para vocês, tá? O fundo do fato relevante, ele traz, ó, ele vem aqui comunicar aos cotistas que está em tratativas comerciais para a venda de 10 lojas da propriedade do fundo, atualmente locadas por Grupo Mateus e o Grupo Pão de Açúcar. Essas tratativas estão acontecendo para depois ter um período de exclusividade, tudo certinho. Aí vamos lá, essa parte que eu já comentei junto com vocês, que o portfólio é composto por 10 imóveis, 2 grandes redes varejistas, por meio de contratos atípicos e em diferentes estados do Brasil. Aí presta atenção aqui, ó. A proposta está entre 464, ou seja, 464 milhões de reais a 485, impressionante. Tá? O fundo ele vai reduzir a alavancagem em 355 milhões. O lucro bruto vai ser de 135 a 156 milhões, ou seja, entre 0,91 e 1,06. E na minha visão, na minha opinião, turma, o fundo ele não vai distribuir aquela porrada. Tá? Ele hoje costuma receber isso de forma ali, parcelada e ele vai linearizar esse patamar de rendimentos. Se vai aumentar, se vai diminuir, não sei, mas ele tende a linearizar esse patamar de rendimentos depois que ele tiver um novo patamar, se é que ele vai ter. Então é só para deixar bem claro com todo mundo, porque às vezes tem fundos que pagam uma porrada, mas a característica do GARI é manter de forma linear. E hoje é um fundo que está pagando quase 12% de dividend yield isento de imposto de renda. Então é um baita retorno, né? O cotista não pode reclamar de nada. Aí vamos lá, ó. Além disso, o fundo ele vai aumentar a disponibilidade, ou seja, vai aumentar o caixa entre 110 e 130 milhões de reais. Isso naturalmente pode, né, e deve estar interligado em aumentar o valor patrimonial do fundo, já que vai aumentar o caixa, tá? Só para deixar isso bem claro com vocês, pode, né? Deve ter uma elevação do valor patrimonial, uma coisa para a gente estar acompanhando, mas isso acontece por conta dessas disponibilidades, combinado? E olha só, a efetiva transação representa um ATIR de 23% ao ano, equivalente a IPCA mais 18%.
impressionante. E aqui ele finaliza. Turma, assim, movimentação que chama atenção, a gestão ativa aqui é muito bem feita, traz uma taxa interna de retorno absurda. Naturalmente, quando ele faz essa venda, ele pode estar pensando em comprar novos imóveis, é natural, né? Até porque vai entrar bastante dinheiro ali no fundo e vai repor, né? Uma coisa é fato. Hoje a composição dele estava 75% renda urbana, 25% logística. Pelo que eu entendo, pelo que eu conversei anteriormente com a gestão, né, até mesmo em lives, a cabeça deles era ter 50% renda urbana, 50% logístico. Então ele vende agora esse portfólio de renda urbana. Vai trazer uma equivalência interessante. Ele tinha vendido um imóvel BRF, que inclusive trouxe um lucro muito relevante, então ficou meio assim desequilibrado. Agora vai ficar equilibrado. Bom, realmente uma baita movimentação do Gari 11 e vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial para a gente ver os principais números, os principais pontos e entender como é que o fundo vai ficar após essa movimentação. Vai ser bem interessante porque é uma venda muito relevante, né, turma? São 10 imóveis. Olha só, vamos lá. Relatório gerencial do Gari 11. Tem vários pontos, vários aspectos, vários detalhes. Aqui tem os principais pontos. Ó, o rendimento distribuído, 0,083, 39 imóveis. Caso venda, veio para 29 imóveis. Dividend yield, liquidez, ó, prazo médio de vencimento dos contratos, 12,5 anos. Vacância física e financeira, 0%. Só para vocês verem os principais pontos aqui. Aí presta atenção, vamos descendo aqui, ó. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. O fundo, inclusive, cresceu muito a partir de 2023. Foi quando o fundo começou a ser negociado na base 10 e começou realmente a crescer. Depois veio realmente esse movimento do Gari. Mas o fundo vem crescendo o número de cotistas, liquidez e tá realmente com um volume financeiro de negociação que chama a atenção. Vamos lá, ó, portfólio do fundo, os principais pontos aqui. 39 imóveis. Ele tem dois tipos de ativo, renda urbana e logístico. Aí percebam, ó, 74% renda urbana, 26% logístico. Tipo de aluguel, 100% atípico, só para deixar bem claro com vocês. Ou seja, se um inquilino sair do imóvel, ele tem que pagar o contrato todo remanescente. Não tem meia conversa, tem que pagar todo. Prazo médio de vencimento dos contratos, número de inquilinos 6 e localizado em 14 estados. Aí percebam, ó, 74% renda urbana, 26% logístico. Ele era 50-50, vendeu o imóvel Vitória de Santo Antão, que foi uma venda espetacular, taxa interna de retorno muito relevante e um lucro por cota que chamou a atenção, então por isso que ele vem pagando esse patamar atual de rendimentos. Ele deu aquela desequilibrada, com essa venda agora vai dar uma equilibrada, sem sombra de dúvidas. Ele tem, inclusive, 35% Carrefour, bate Mateus, Grupo Mateus, GPA. Vai estar vendendo aqui Mateus e GPA, ou seja, vai aumentar um pouco a concentração no Carrefour, mas vai ter inquilino, né? Sem sombra de dúvidas aqui, um inquilino que traz muita tranquilidade ao cotista. 100% atípico. Enfim, aqui está todos os imóveis, é por isso que eu sempre digo, leia o relatório gerencial, porque é o melhor amigo do investidor de fundos imobiliários. Aqui que tem informação, aqui que tem dado, aqui que de fato você vai entender e vai estudar sobre o fundo imobiliário. Aí vamos lá, vamos trazer para vocês aqui a questão da alavancagem, que o cotista fica com aquele frio na barriga, dor no coração, fica ansioso, fica nervoso com essa questão da alavancagem, que sinceramente eu não consigo entender, porque existe uma estrutura por trás. São inquilinos grandes, imóveis relevantes, contratos que têm segurança. Enfim, eu sinceramente não consigo entender, mas vou tratar aqui junto com vocês. Presta atenção, o fundo hoje está rodando com 26% de alavancagem em relação aos ativos. Hoje ele já tem um caixa para cobrir tudo isso aqui. Tudo bem, uma parte ele é para pagar os imóveis, combinado, mas ele vai adicionar aqui nesse movimento 355 milhões de reais em alavancagem, tá? Quase que o fundo vai rodar com 0% de alavancagem, basicamente falando aqui, de forma bem prática, direta. Então, aquele receio do cotista vai acabar. Essa é a grande verdade. Existe na alavancagem até uma matemática financeira que faz o fundo pagar mais dividendo, se feito uma boa alavancagem. A alavancagem, se bem feita, traz muito valor. Se mal feita, ela realmente potencializa o problema. Mas aqui, na minha visão, foi bem feita, trouxe valor, vem trazendo valor, inclusive, e tem agora realmente essa possibilidade, depois de muita gente pedindo, muita gente falando, digo, o cotista, né, sempre ficando preocupado com essa questão de alavancagem. O fundo aqui agora já tem disponibilidade no fundo, mas ele vai aumentar a disponibilidade e com essa movimentação ele vai estar quitando aqui, segundo o fundo, em 355 milhões de alavancagem. Então, essa preocupação aí vai acabar com todos vocês. Enfim, turma, então essa é a movimentação do Gari 11, recebeu uma proposta para a venda de 10 imóveis que, sinceramente falando, deve se concretizar. Quando o fundo traz um comunicado no mercado, fato relevante, é porque realmente é uma tratativa muito séria, muito forte. E, cara, assim, 10 imóveis vendendo, a gente está falando de uma ordem de grandeza de 485 milhões de reais, lucro muito relevante, quase R$1,06 por cota. Presta atenção, o fundo distribui 0,083. É um lucro muito relevante. Coloca dinheiro dentro do caixa, consegue diminuir a alavancagem e, cara, é uma gestão ativa. É isso que a gente pede no mercado de fundos imobiliários, é isso que vem chamando a atenção no renda urbana, é isso que vem chamando a atenção no Gari 11. Gestão ativa. Isso faz diferença e isso gera valor. Tanto que você vê agora uma venda de imóvel
taxa interna de retorno de 23% ao ano. Assim, excepcional, muito bom. Enfim, gostei dessa movimentação. E você? Você gostou? Você curtiu? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião, sua visão, e a gente vai discutindo e vai falando aqui junto com vocês. E bom, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Espero que você tenha gostado aqui, um forte abraço e até a próxima.